bem-vindo ao terceiro. Nós de novo aí, né? Estamos aí novamente para ajudar vocês aqui, PET. Proposta hoje para a gente pegar o PET 456, porque cada um traz um autor específico e um tema mais ou menos específico. Então a gente vai dividir entre a gente aqui, cada um vai falar um pouquinho, tá? E aí espero esclarecer primeiro as partes principais, os pontos mais fortes de cada ideia aqui, tá? Seguindo aquele raciocínio de mente, corpo, de consciência, tá? Então o primeiro autor que o PET traz pra gente é o Freud, né? E o Freud, ele é conhecido por ser o pai da psicanálise, né? Então o texto, eu vou seguir a estrutura do PET, para ficar bem mais claro para vocês. Ele traz uma breve introduçãozinha lá do que é a psicanálise. Então, ele propõe uma experiência. Então, vamos fazer uma experiênciazinha aqui de pensar assim: quando vocês estão iniciando o sono, você está muito cansado, entre o sono profundo e estar acordado, o cochilo, sabe? Aquela pescada que você dá, você começa a balbuciar coisa sem nexo. Para o Freud, isso aí mostra que o nosso inconsciente, ele é muito forte, ele influi no nosso consciente. Então, para a nossa nível de consciência baixa, o inconsciente assume. Isso acontece também nos sonhos. Muitas vezes a gente tem sonhos desconexos, que não fazem muito sentido, né? Mas que muitas vezes refletem um lado mais íntimo nosso, né? Tem muita gente que tem, o pessoal que dedica a decifrar sonho, né? Então, a psicanálise vai muito nesse sentido, de explorar o inconsciente, né? Esse status nosso, que a gente não está mais governado pela racionalidade, né? A gente está mais no impulso, no mais íntimo nosso, nossos impulsos, nossos desejos, nossas vontades, tá? Então, o Freud, ele vai numa linha contrária do psiquismo, tá? Que é o psiquismo, que pensa ali a cadeia de funcionamento do nosso psicológico dentro do que é racional, que é consciente, como é que as coisas funcionam. Ele vai um pouco contra isso, porque ele vai aprofundar ainda mais. Ele vai falar que o nosso inconsciente, ele é mais forte, né? Então, imagine pra gente aí, por exemplo, uma cãibra, que é um movimento involuntário. Para ele funciona da mesma forma. O nosso inconsciente muitas vezes assume o consciente ou sobrepõe o consciente, tá? Com relação que ele traz um toque pra gente sobre inconsciente e sexualidade, que pro Freud, e na época dele se causou um burburinho todo, porque era uma época ainda muito conservadora, quando ele vai associar a sexualidade da criança como um período de interfere no consciente, na vida, na formação do caráter. Isso vai gerar um rebuliço na época, tá? Mas essa sexualidade que o Freud traz é uma sexualidade diferente um pouco da nossa, né? A nossa sexualidade, quando adultos, ela tá virada pro erotismo, né? Pra vida sexual de uma pessoa madura, ativa. Aqui o sexualismo que ele traz é um pouco ali vinculado ao prazer. Mas qual o prazer? A criança, quando ela é muito pequena, a gente pode, quando a gente vê estudiosos de pedagogia infantil, a gente vê muito isso. A criança está descobrindo as coisas, ela está experienciando as coisas, então tudo é prazer, porque tudo é muito novo. Então tudo que é novo para a gente gera uma sensação diferente. Então, uma sexualidade nesse sentido dos prazeres de ver cores diferentes, sons diferentes, a criança fica curiosa e fica ouvindo aquilo lá 30 vezes, balançando aquele brinquedinho, que lá dá prazer para ela ouvir aquilo é novo, até ela cansar. Quando a criança começa a comer as coisas no chão, botar na boca, experienciar, tudo isso gera prazer na criança, tá? Não só isso, como contato também. Então, tem muitos psicopedagogos que indicam a massagem na criança, recém-nascido, tem gente que põe recém-nascido dentro da barriga da mãe para ouvir música. Então, tudo isso gera um prazer na criança e, de certa forma, vai influenciar mais tarde um efeito cascata no caráter dessa criança, porque essa criança teve esse momento de amadurecimento, de experienciação, isso vai formando a personalidade da criança, tá? E como é que vai funcionar o aparelho psicológico, o nosso psíquico, o Freud? Ele vai definir que existem 3 instâncias dentro do aparelho psíquico e elas estão interligadas. Então a gente tem primeiro, ele fala o id, que é esse momento nosso, está muito ligado à infância, né, ao desejo, ao impulso, que a criança fala, eu quero aquela coisa, que é naquele momento, é o impulso, o desejo, tá? Isso é bem mais primitivo nosso, ele é muito forte. Só que a criança, quando é pequena, e ela não tem essa referência nossa, por exemplo, de ser mais acomedido, de onde ela vai vir essa referência da criança? Do pai e da mãe. Fala, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E a criança faz o quê? Então a gente está fazendo desde o começo dos PETs esse processo de interiorização, né, da consciência. Ela vai interiorizando, nosso julgamento vai ser interiorizado. Isso acontece na criança também.
Então a criança começa a vincular isso, ó, meu pai falou que eu não posso fazer isso. E aqui esses nãos, essas coisas vão sendo interiorizadas. Elas podem ser para bem e para mal, né? Então a gente tem crianças aí que nunca tomaram um não quando é pequeno, e esses adultos, as crianças, adolescentes aí mimados, que não conseguem lidar com frustração, tá? Então essa parte de começar a colocar barreiras e começar a botar impedimentos, esses impulsos, formam o caráter da pessoa também. Isso está vinculado com o inconsciente. Você não lembra mais do não que seu pai te deu há 5, 10, 15 anos atrás. Mas aquele não ainda está muito presente em você. Ele reverba dentro de você ainda, só que você não consegue lembrar. Então, às vezes você pode talvez trazer na memória uma memória antiga do seu pai te xingando, te falando alguma coisa, ou seu pai falar, quando você era pequeno você fazia isso, e eu fiz isso. E aí você fala, então por isso que eu parei. A criança quando é pequena e às vezes para de usar chupeta, ou então para de ter algumas atitudes, uns tiques, umas manias, e o pai vai cortando aquilo, a mãe vai cortando aquilo. Isso vai influenciando a criança. A segunda instância que ele vai trazer para a gente é o ego. O ego já é aquela área mais consciente nossa. Então, a função do ego é tentar refrear o id. Né? Então, se o id é o inconsciente, é o que vai em busca do prazer, do impulso, o ego tenta refrear. Então, o ego vai nesse sentido aí das coisas que seu pai vai falando, a sua mãe vai falando, isso vai formando o seu ego. Ó, você não pode fazer isso em vista disso. É uma coisa mais racional, mas você está ponderando ainda. E não é tão incisivo assim, porque às vezes a gente cede, né? Quando dá vontade de comer um doce, fala, não posso comer, mas eu quero comer. Você fica nesse dilema, né? Para além das coisas morais e éticas, também esse dilema pessoal que você fica também é uma briga entre o id e o ego. Né? E a gente tem uma terceira instância que é o superego. Então, como o próprio nome diz, superego, ele é muito mais incisivo, ele está muito mais vinculado com a questão moral. Quando você fala, opa, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Então, tipo assim, não entra naquele joguete de vou, não vou. Ele é muito mais incisivo, ele vem para controlar ainda mais forte o id, de refrear nossos desejos. Por exemplo, quando você está num relacionamento, você vê uma pessoa bonita. Então, o seu superego fala assim, nossa, ela é muito bonita. O superego vem por cima e fala, não, cara, você está prometido. Mas isso depende do quê? De como foi formada essas estruturas dentro de você. Né? Qual tem mais força? O seu id, lá dos seus desejos, seus impulsos, o seu lado racional. Então o Freud vai se dedicar muito a isso, a explicar alguns transtornos, né? Alguns transtornos que refletem o quê? Que nascem lá do fundo de um id, de um desejo enfreado, que a razão não consegue parar, que a sua vontade não consegue frear, que são as manias, os tiques, os transtornos psicológicos, estão muito vinculados àquela fase infantil sua, aquele lado infantil seu que não foi desenvolvido. E quando ele acredita que dentro da psicologia, da psicanálise, quando você faz essa regressão de entender essas relações, como é que você se relacionava com seu pai na infância, sua mãe, a experiência que você teve, você consegue compreender, opa, eu sou assim porque aconteceu isso me marcou. Isso acontece, por exemplo, no caso de estupro de criança, como é que isso mexe com a cabeça da criança, cria transtornos. Né? A criança, quando não experiencia o afeto, né? O abraço, uma palavra de apoio, de incentivo, ter uma criança que não tem autoconfiança. Então, isso está muito vinculado à sua fase infantil, ao seu id, aos desejos. Isso vai fundamentando a sua estrutura. Imagina um prédio, se a base não foi bem construída, se você não tem boa experiência na sua infância, o seu prédio todo vai começar daqui uns anos a apresentar achaduras, falhas, a querer desmoronar. Tá? Então, isso tem tudo ligado ao emocional, ao psicológico. Tá? Então, guardem essas três instâncias. O id ligado ao nosso desejo na infância, muito forte. O ego como uma instância mais deliberativa, né, de pesar as coisas, ó, você não pode, muito reflexo seu pai e sua mãe reforçou em você diversas vezes. E o superego, que é mais incisivo, que vem para realmente frear o id, falar, não vai fazer isso. E está muito mais ligado à questão moral, à questão ética, tá? Com o seu comportamento em sociedade. O próximo tópico agora é o Nietzsche. Vai estar com o seu momento. A temática que a gente vai trazer hoje é sobre como o Nietzsche ele compreendeu a questão da moralidade, né? Porque o Nietzsche ele foi um crítico, né? Não somente das religiões, digamos assim, ocidentais, mas também um crítico da disseminação, né, do platonismo, né? Segundo o Nietzsche, né, o próprio cristianismo seria uma espécie de platonismo para o povão, né, nas palavras do próprio filósofo.
E, assim, para o Nietzsche, o Sócrates era um problema. Num livro dele, numa obra dele chamada O Crepúsculo dos Ídolos, ele intitula um certo tópico dessa obra como O Problema Sócrates. Segundo o Nietzsche, depois de Sócrates, depois da criação de sua filosofia e da disseminação dessa filosofia efetuada pelo Platão, começou a decadência da humanidade. E ele vai ser bastante crítico a essa filosofia platônica, essa filosofia socrática, mas não somente isso, aos desenvolvimentos que essa teoria, deu no cristianismo, né? E o Pet, ele traz para a gente aqui a questão do apolíneo e do dionisíaco. Segundo o Nietzsche, o Sócrates, a partir de Sócrates, se perdeu a intuição criativa que havia nos pré-socráticos, né, que são os filósofos lá da Físis, os filósofos anteriormente ao Sócrates, né? E com a perca dessa intuição criativa, se estabeleceu um certo culto à razão. Só que para o Nietzsche, não é só a razão que tem que ser, digamos, validada, porque anteriormente a Sócrates haviam dois polos, né? E o primeiro polo seria o Apolo, né? Interessante. Seria o Apolo, que seria o deus da razão e da ordem, enquanto o Dionísio seria o deus da desordem, o deus da aventura, da fantasia e da música. Então, para o Nietzsche, o mundo ele era constituído através desses dois polos. Só que quando foi estabelecida a filosofia socrática, quando foi estabelecida a filosofia platônica, se perdeu esse polo dionisíaco da vida. E a partir disso se estabeleceu um certo culto à razão e também o que ele chama de decadência da humanidade. Ele vai evidenciar isso que a gente está chamando aqui de decadência da humanidade numa obra dele chamada Genealogia da Moral, porque o Nietzsche, ele foi, além de filósofo, ele foi um filólogo, e um filólogo, os estudos deste tipo de pesquisador, é estudar os textos antigos, bem antigos mesmo, para, digamos, ter uma compreensão mais aprofundada dessas épocas antigas, né? E nesses estudos filológicos do Nietzsche, ele, digamos, tentou estabelecer uma certa genealogia da moral. E nessa genealogia da moral, ele compreende que os valores morais, os valores que direcionam a nossa vida, como valores de bem, valores de mal, valores de certo, valores de errado, justo e injusto, não são algo, digamos, natural ou pré-estabelecido. Eles são valores que são constituídos pelo ser humano. E é justamente nesse sentido que ele vai criticar, né, a questão das religiões, do cristianismo, porque, ora, a religião vai e fala para você que existe um certo dever, que esse dever é estabelecido por Deus. Nietzsche não. Nietzsche vai falar que não é bem por aí. Dever e valores semelhantes são constituídos pelo ser humano e que existe uma certa necessidade de haver esses dois polos na vida humana, né? O Nietzsche, ele vai também falar sobre a questão do niilismo. É algo interessante que o Pet traz para a gente aqui, porque na maioria das vezes a gente escuta assim, as pessoas falarem, né, que o Nietzsche ele era niilista, mas o Nietzsche ele não era niilista, o Nietzsche ele era um crítico do niilismo. E é justamente um crítico do niilismo. O que é o niilismo, né, primeiramente? O niilismo é justamente um sentimento que se dá quando os fundamentos do céu se desabam, digamos assim. Porque para o Nietzsche, a partir do período moderno, Deus está morto, Deus morre, e foi o próprio ser humano que matou Deus, justamente no sentido de que eles compreenderam que essas questões que eram debatidas no medievo eram questões que o próprio ser humano criou, entendem? Não é algo pré-estabelecido, não é algo natural. E a partir da modernidade, segundo Nietzsche, Deus está morto. E o ser humano compreendendo isso, compreendendo que aqueles valores morais que ele tinha de bem, de mal, de justiça, não são algo vindos, digamos, de algo divino, é algo criado pelo ser humano, os fundamentos do céu se desabam, entendem?
E a partir disso, o que surge é o niilismo, que é justamente esse sentimento negativo, esse sentimento de, digamos, da decadência mesmo que o Nietzsche está enfatizando na sua teoria, né? E não só isso, por ser um crítico ao niilismo, o Nietzsche vai na direção de fomentar, entende, a potencialidade humana. Há um conceito de Nietzsche, um conceito bem famoso, que se chama vontade de poder. E esse conceito ele vai na direção contrária a essa questão do niilismo, vai na direção contrária ao que ele está, digamos, chamando de decadência da humanidade estabelecida por esse culto à razão. Ele tenta, digamos, fomentar certos valores, né, valores propriamente ditos, que são capazes de potencializar, né, o ser humano. Ele ir na direção contrária dessa decadência que, segundo ele, é causada pela, digamos, ideologia religiosa, ideologia platônica e ideologia socrática, que estabelece esse culto à razão, esse culto ao divino, esse culto ao inteligível e digamos, uma certa inferiorização do material, do corpóreo. O Nietzsche vai na direção contrária a essas coisas. E o Pet ele traz mais ou menos isso, mas eu peço para que depois vocês também deem uma lida, que é bastante interessante a filosofia de Nietzsche, bastante interessante os pontos que, digamos, o Pet traz para a gente aqui. Eu posso ler uma citação aqui. Essa citação ele traz na questão da genealogia da moral e reflete bastante o que eu estou tentando, digamos, enfatizar para vocês aqui. Diz Nietzsche: o que é tacitamente aceito por nós, o que recebemos e praticamos sem atritos internos e externos, sem ter sido por nós conquistado, mas recebido de fora para dentro, é como algo que nos foi dado. São dados que incorporamos à rotina, reverenciamos passivamente e se tornam peias, amarras que prendem os pés ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Ora, para que certos princípios como a justiça e bondade possam atuar e enriquecer, é preciso que surjam como algo que obtivemos ativamente a partir da superação dos dados. Para essa conquista das mais lítimas, autênticas virtualidades do ser, é que Nietzsche ensina a combater a complacência, a mornidão das posições adquiridas, que o comodismo intitula moral ou outra coisa bem suante. Então, é justamente nesse sentido. Esses valores morais são amarras, são algo que, digamos, calcam os pés do ser humano, impedindo eles de atingirem certas virtualidades mais autênticas, como o próprio texto está trazendo para a gente. Nietzsche vai na direção contrária, vai na direção de criticar esse niilismo e fomentar certos valores que possam potencializar o ser humano. Próximo tópico agora que a gente vai debater é o Marx. Eu passo a palavra para o Tobias. Bom, tudo bem, pessoal? Vou apresentar para vocês a última semana do PET, né, que a gente vem fechando com o Marx. E o que a gente tem que pensar nessa semana? O que o PET propõe para a gente? A gente viu durante as outras semanas do PET como que em diversas fases da filosofia e diversos filósofos colocavam o homem em relação ao mundo, como que se dava a consciência do homem, como que se dava a formação de um homem, né? E agora aqui chegando no Marx, a gente tem aqui no PET assim, um resumo de como que o Marx vai ditar que deve ser a forma com que a gente analisa o indivíduo na sociedade. E para isso a gente tem que entender um conceito muito importante que ele coloca, que é uma questão do materialismo histórico que a gente tem. O que seria o materialismo histórico para o Marx? Quando a gente vai pensar o homem e como que ele se deu no mundo, isso é uma questão histórica, né? A gente tem que olhar como que o homem se relacionava com o mundo no passado, para que a gente possa entender o agora, para que a gente possa fazer uma estimativa de como ele se vai dar no futuro, né? Então a gente tem muito uma coisa que o Marx pega do Hegel, que é essa questão de que o homem, ele é um homem do seu tempo, né? O homem, ele vive e ele se constrói na sociedade segundo aquilo que o tempo dele está passando, né? Não existe, às vezes a gente tem essa brincadeira de falar assim, eu nasci na época errada, né? Eu deveria ter nascido há 20, 30, 50 anos atrás, porque eu não tenho nada a ver com o mundo de hoje.
No pensamento do materialismo histórico, a gente não pode falar essa frase, porque nós somos, o que nós somos, a forma com que a gente se conecta com o mundo, ela está totalmente ligada com o tempo que a gente vive, com as experiências que as pessoas, né, os nossos pais, os nossos avós passam para a gente, com a experiência que a gente tem com o próprio mundo. Por isso que é um materialismo. O que é um materialismo histórico? Eu vou olhar a história do homem conforme ele se portando no mundo, como que ele se relaciona com as coisas do mundo, com o material do mundo, né? Materialismo, a gente lembra de matéria, a gente lembra de produção, né? Como que o homem produz antigamente, hoje e amanhã. Como que o homem se dava a relação dele com o mundo antes, hoje e amanhã. Isso é um estudo de um materialismo histórico, né? Então aqui a gente tem que, aqui o Marx fala, né, que a essência humana é o conjunto das relações sociais. Porque dentro desse materialismo histórico e dentro do material, o próprio homem é um material do mundo. Então, quando eu vou analisar o homem, eu analiso como que ele se relaciona com outros homens, com outras pessoas da mesma espécie que ele. Então, eu só posso definir, né? Antes a gente definia ali, por exemplo, no Descartes, que a gente viu acho que na segunda semana, a gente definia o homem pela consciência dele, né? Quando ele se tomava conta dele mesmo. Então era uma coisa muito individual. Agora aqui no Marx a gente tem uma coisa mais social. Como que o homem relaciona com os outros homens, com as outras pessoas e com o mundo mesmo, o material do mundo. E com isso, essa questão material, a gente avança um pouquinho aqui e eu vou passar para a dialética marxista. Antes de falar um pouco da relação entre o capital e o trabalho, eu vou falar da dialética marxista. O que é a dialética? Como eu disse para vocês ali, que o Marx ele toma algumas coisas do Hegel, essa questão dialética é uma coisa muito forte em outro filósofo que a gente tem, que veio antes do Marx, que é o Hegel. Na dialética do Hegel, a dialética é uma ferramenta de superação, né? Eu estou num estágio, a dialética ela analisa aquilo e prepara para passar para outro estágio, né? Só que o Marx ele vai tomar esse conceito da dialética, que a gente tinha no Hegel, e ele vai transformar um pouco, que vai muito no sentido do materialismo histórico. E como vem trazendo aqui no PET, né, fala que o Marx reconhece o mérito de Hegel, por ter sido o primeiro a expor essa forma geral da dialética, mas ele alega que é preciso desmistificá-la, evidenciando seu núcleo racional. Porque o Marx ele tem muito essa coisa do presente, né, do homem e a relação dele com o mundo, né? Então aqui fala que o Marx entende o desenvolvimento histórico-social como decorrente das transformações ocorridas no modo de produção. Então para o Marx, quando que a gente tem a superação dialética? Quando a gente muda, por exemplo, o modo de produção, né? É isso que o Marx entende como a dialética, né? Ela é uma coisa que permite a gente ver a história no seu movimento. E é isso que é o materialismo histórico, junto com a dialética. A dialética é aquilo que permite a gente perceber esses movimentos de superação, né? Por exemplo, a gente tinha ali um sistema feudal de produção, e aí a gente tinha os pequenos burgueses que fizeram uma revolução, né? Uma revolução, aí essa revolução é uma característica de uma dialética marxista. Aí está a revolução. Eles quebraram o padrão que tinha antes, que era de um modo de produção feudalista, e foram para um modo de produção capitalista, por exemplo. Então, aí está o materialismo histórico, né? Vamos analisar os burgueses feudais. Como que a gente vai analisar os burgueses feudais? Através da dialética de transformação de um modo de produção para outro, através de uma revolução. E aí que está a relação entre o capital e o trabalho. Porque para o Marx, se essas revoluções se dão dessa forma, a gente não pode desassociar do homem a própria força de trabalho dele, que é o que ele tem a oferecer, né? Então, quando a gente pensa no homem, a gente tem que pensar na sua relação entre o capital e o trabalho, né? Então, Marx ele dá muito ênfase nessa questão do trabalho, porque é o trabalho que vai poder proporcionar essas revoluções e essas mudanças todas que a gente fala.
E aí, quanto ao modo de produção, isso é uma coisa muito discutida e difícil de entender, né? Então, para a gente poder resumir assim de uma forma mais fácil, o próprio PET traz para a gente alguns modos de produção que os leitores de Marx conseguiram identificar. Então, o Marx ele identifica como os tipos de modo de produção um comunismo primitivo, no início dos tempos. Depois, ele traz que um dos modos de produção é o escravismo da antiguidade. Depois, a gente tem o feudalismo, que eu comentei, na Idade Média. E depois do feudalismo, ele vê uma transformação para o capitalismo, que é o que a gente tem hoje, né? Então, hoje, o nosso modo de produção é um modo de produção capitalista para o Marx. Porque quando a gente pensa que na Guerra Fria ali, a gente teve uma certa vitória do lado capitalista, a gente muda o modo de produção do mundo para um modo de produção capitalista na Idade Moderna e Contemporânea. E o capitalismo, né, quando a gente pensa que ele é o nosso modo de produção, o Marx vai fazer uma crítica ao capitalismo justamente em vários âmbitos, né, mas um dos mais famosos é essa questão da luta de classes. O que o capitalismo vai trazer? O capitalismo vai trazer a luta de classes para o Marx. Por que aqui é importante o conceito de luta de classe? Porque para se haver uma luta de classes, a gente tem que ter grupos sociais diferentes, bem definidos. E no PET inteiro a gente não está falando de como que o homem se coloca no mundo, como que o homem se entende no mundo. Então o homem, para ele fazer parte de uma classe, ele tem que entender muito bem a forma com que ele se dá ao mundo, a qual classe social ele pertence. Então, para se haver uma luta de classes, para se haver uma superação de um modo de produção dominado pela burguesia, os trabalhadores eles têm que se identificar enquanto seres humanos como trabalhadores, como a classe trabalhadora. E os burgueses têm que tomar conta de que eles são os detentores dos meios de produção e que eles são a burguesia. Então, aqui é muito importante a gente entender que a luta de classes para o PET, ela traz isso, de que o homem se coloca no mundo a partir do tempo que ele vive, segundo, a forma com que ele maneja o próprio material do mundo, como que ele se dá com o mundo, né? O homem, ele é aquele que produz os materiais, ele é aquela pessoa que vende a hora de trabalho dele, ou ele é aquele que vende os materiais produzidos por outro, aquele que compra as horas de trabalho, né? Em qual desses espectros, qual dessas classes o homem vai estar? E aí que a gente tem essa questão da luta de classe, porque para o Marx, o capitalismo ele vai criar uma classe revolucionária, né? Que é justamente essa classe trabalhadora, que ela tem que se voltar, né? Que a gente chama de proletariado, que ele tem que fazer essa revolução contra a classe burguesa e contra aquelas pessoas que detêm os meios de produção e que vão explorar as horas de trabalho da classe trabalhadora. Então, para o Marx, ele tem essa questão política, essa questão revolucionária do homem se colocar em uma classe, do homem fazer uma revisão materialista histórica dele para saber aonde ele está, do homem saber qual modo de produção que a gente tem hoje e o que isso tem de consequências e como que ele se insere na sociedade para chegar nessa questão da revolução, onde para o Marx a revolução seria quando, dentro da luta de classes, as pessoas que se identificam como os trabalhadores, como o proletariado, tomassem o meio de produção dos burgueses, dos capitalistas, e fizessem uma revolução social, uma revolução socialista, né? Então é assim que o Marx entende o mundo, entende a política, entende o homem. O Marx entende o homem como um produto político, um produto do trabalho, né? Um produto que se dá no mundo através do trabalho, do reconhecimento com o outro, e sempre essa questão social, né? Por isso que a gente estuda o Marx em sociologia, em ciências políticas, em várias outras matérias, porque ele está bem ligado com essa questão. Então, acredito que assim que a gente pode sintetizar um pouco do pensamento marxista, né? Acredito que seja isso. Então, eu queria agradecer a vocês, tá? Eu espero que ficou claro mais ou menos qual é a pegada de qual autor aí. É claro que isso é bem superficial, né? Como o próprio PET, pega só as estruturas mais básicas, tá?
quem sabe desperta a curiosidade de vocês de conhecer mais. O Marx é muito interessante, o Nietzsche é muito interessante, o Freud também, tá? Nós agradecemos vocês terem acompanhado a gente nessa trajetória por todos os pets, que sirvam para vocês, né? As provas estão chegando, para vocês se reverem e tiver com dúvida algum conceito que vocês perderam, esqueceram, voltem nos vídeos, tá? Espero que a gente tenha abrido um caminho para vocês aí. E bom final de ano para vocês. Muito obrigado pela paciência, por ter assistido os nossos vídeos. Eu agradeço também a atenção de vocês. Como eu sempre venho dizendo no final dos vídeos, espero que o que a gente está fazendo aqui esteja ajudando vocês de alguma forma. E é isso. Tudo de bom para vocês e falou. Até mais, pessoal. Quero agradecer, desejar um bom fim de ano, que o nosso conteúdo possa ter ajudado e despertado a curiosidade de vocês. Então é isso. Obrigado.